Olá, podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana, saúde mental, saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, vamos tentar entender como é que ele funciona e vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental. É isso. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido, misterioso e fascinante cérebro. Minha convidada de hoje é Regina Mattiasi, psicóloga formada pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em adolescência e desenvolvimento humano. Trabalha com psicologia clínica de orientação psicanalítica há 25 anos, atendendo adolescentes e adultos, e orientadora de pais, mentora de pais e mães de adolescentes, criadora do método Despertar e do Alicerce Emocional para os pais. E também é mãe de 2 adolescentes, Pedro, de 17 anos, e Arthur, de 14 anos. Bem-vinda, Rê! Obrigada, Lu. Obrigada, eu vou contar um segredo. Gente, a Regina é minha prima amada, querida, que eu tenho muito orgulho. Ela estava tentando uma agendinha para mim, aqui para o meu podcast, e nos conhecemos desde que nascemos, e foi a prima assim, que a gente teve mais afinidade. Então, a gente foi muito voltada assim, a muitas conversas, a arte. E a Regina foi estudar, consultório, vida super workaholic, e agora eu consegui, para a gente falar de um tema super importante que ela vem desenvolvendo há muitos anos, que é a adolescência, né? Isso aí. Obrigada, Lu. Uma delícia estar aqui, Que bom. né? Inclusive, nós temos histórias da nossa adolescência Nossa, também, muita. né? Pois é. Então, a adolescência é um tema que eu me debruço já há alguns anos, né? No consultório. E a demanda só cresce, né? A demanda só aumenta. E hoje, Parece que mais, né? Muito, muito. E hoje, né, vivenciando esse lugar também de mãe de adolescentes, né? Pois é. Eu conheço as aflições, as angústias, as dores, né? Então, esse é o intuito. Eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho para o adolescente. A gente é ao vivo, tá? A gente faz tudo ao vivo aqui. O alarme toca. É bom que eu tô com uma psicóloga aqui do lado. Vale que tudo. É a entende. vida real, né, gente? E na verdade, assim, o adolescente, porque às vezes as pessoas falam, nossa, Regina, mas o adolescente, ele não é difícil, ele é... Na verdade, eu sempre falo que é um desafio, né, Lu? Porque a adolescência não é só uma fase do desenvolvimento, é um público pouco explorado, né? Ninguém Também. gosta de falar de Já adolescente. vem logo com aquele estigma aborrecente. Exato. E bota na caixinha e fica lá. E a gente, adolescente, que se lasca, né? Porque até culturalmente, né, é mal visto. Exato, é bem isso que você disse, né? É o aborrecente. Então, ninguém tem paciência com o adolescente, ninguém se debruça para falar sobre o que está acontecendo, entender o adolescente, né? Porque é um turbilhão de mudanças acontecendo ali no emocional, no cérebro, né? No psicológico, no social. Então, eu acho desafiador, eu gosto de trabalhar com adolescentes. Eu tenho essa afinidade com eles dentro do consultório. Né? Como mãe é um outro lugar, Então, né? porque É um você outro lugar. começou como psicóloga, você foi até para hospitais no início da sua carreira, que foi tão incrível, tão importante, né? A gente pode dizer hospital psiquiátrico? Sim, sim. Ainda usa esse termo? Sim. Eu trabalhei por 10 anos no hospital psiquiátrico. Muito tempo, né, no início da minha carreira, então foi também uma experiência. Imagina, recém-formada, 23 anos, dentro de um hospital psiquiátrico ali, diante da doença mental, do sofrimento, né, que envolve uma família toda. A doença mental nua e crua, né? Porque dentro de um hospital você tem acesso a essas coisas, assim, de maneira bem intensa. Intensa, né? Porque uma coisa é você estar dentro de casa. Sim. E depois é você partir ali para a realidade nua e crua mesmo, né? Ver o doente com as suas fragilidades, sem a sua família, sem os pais.
Eu achei incrível quando você começou. A Regina sempre foi nerd, né? Sempre foi CDF, sempre estudou loucamente. E depois que você teve seu consultório, toda essa sua trajetória na adolescência, aí você se tornou mãe de 2 Isso, adolescentes e depois virou mãe solo. Então eu exato. acho que a profissional e a humana deve ter assim crescido muito a sua visão, né? É, porque quando a maternidade já nos transforma, de alguma maneira, né? Você já olha para o mundo com outros olhos. Mãe de criança é uma coisa, mãe de adolescente é um desafio completamente diferente, e mãe solo mais ainda, né? Nossa, Então, muito. porque, assim, os filhos, eles, ao mesmo tempo que, enquanto crianças, eles estão embaixo das nossas asas, né? Na adolescência, eles precisam experimentar o mundo, né? Eles precisam ter a gente diz, né, o Armando Ferrari, que é um psicanalista que eu gosto muito, italiano, ele diz que é o segundo desafio, é o segundo nascimento, porque é o nascimento social. Ele vai ter que ter uma Exatamente. identidade fora, né? Das 4 paredes da casa. Ele vai ter que ser alguém lá fora, não é mais representado somente pelos pais. É por ele mesmo. Então, ocorre um distanciamento dos pais. Sim. É Ou até uma hiperproteção. Eu acho isso. lindo como você educa seus filhos, porque você dá muita liberdade e você dá limite. E É os uma seus liberdade filhos, com supervisão, exato, com né? 12 anos, eles faziam coisas que eu não fazia nem com 16. A gente fica com. Você tem muita Porque, na verdade. maestria nisso, assim. E assim, né, Lu, hoje o modelo de educação que a gente. Claro que isso é muito particular, né? Não Uhum. tenho a pretensão de conversar com pais quando eu converso, tanto no consultório quanto nas redes sociais, que eu tenho um trabalho voltado para isso. Quero falar isso também. Sim. Eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém a educar os filhos, porque isso é muito intuitivo, né? O educar é muito intuitivo. Sim. Mas é no sentido de acolher a angústia do pai e da mãe, Nossa, que porque ninguém pensa, é né? muito desafiador. E como é difícil acertar, né? Como é difícil você acertar no papel de mãe, de pai, e muitas vezes é a tentativa e erro, é a intuição, é a conexão emocional que vai fazer toda essa diferença. Então, com os meus filhos, né, assim, nesse processo de tentativa e erro, e depois estando ali em tempo integral, sozinha com eles, é muita conversa e supervisão. Olha, ok, isso eu acho que a gente pode experimentar como vai ser isso, né? Eu permito que Legal. você vá, e aí, como foi? Olha, Há um diálogo, né? se houver algum deslize, né? Olha, isso aqui não é legal, então vamos rever essa questão. Então, sempre junto com eles, convidando, porque a educação, ou melhor dizendo, né, assim, o relacionamento com os filhos, porque eu prefiro chamar assim, é uma espécie de elástico com o adolescente. Então, você solta e você puxa. Ele sabe que Exatamente. ele tem para onde voltar. Isso é muito importante. Ele ter essa certeza de que tem alguém olhando e supervisionando tudo Porque que isso vai acontece. refletir numa vida adulta, né? Isso, Ou vai trazer segurança para esse ser adulto, ou vai trazer muita insegurança, né? E a justamente. gente não tem a menor noção disso. Nem os pais têm. Não. E os pais que têm lá as suas inseguranças, os seus medos, que são perfeitamente compreensíveis, né? Sim, Mas quando eles exageram nessa dose, e especialmente na questão da superproteção, é muito perigoso porque você pode imprimir no seu filho não só a insegurança, né? Mas mais do que isso, o próprio filho, como ele se abastece da segurança dos pais, é como se ele dissesse assim: nossa, então meu pai não só não confia em mim, mas não confia no próprio trabalho que ele mesmo tem feito. nossa, é uma coisa trabalhada no inconsciente da criança, do Exato, adolescente. isso. Que interessante isso. E a gente estava conversando, né? A diferença de você, no seu consultório, receber um adolescente, porque eu queria Isso, muito que você falasse isso. Porque os adolescentes, como os pais, têm milhões de dúvidas. isso. Você tem um trabalho focado aos pais e também para os adolescentes. Como é que é quando eles chegam no consultório?
No consultório tem uma particularidade que quando eles procuram um psicólogo, eles já têm a consciência de que tem algo ali que precisa de ajuda. Ah, que Uma interessante. disfuncionalidade, né? O próprio adolescente. O próprio adolescente, às vezes o próprio pai. Né? Então, hoje é muito natural que o adolescente por si procure ajuda psicológica. Né? Há tempos atrás isso era incomum. Por conta de redes sociais? Também, mas por conta de consciência de problema. Uau, que né? demais. É bem interessante isso, porque o adolescente, ele se avalia. Hoje a gente tem, graças a Deus, uma abertura para poder falar sobre sofrimento emocional e na escola, nas redes sociais, com amigos. Esse preconceito que a gente sofria entre os jovens não tem tanto, né? Entre os adolescentes. Nossa eu acho isso época, maravilhoso. Isso nem se falava, né, Rê? Justamente. Era um tabu gigante e ele vinha com medo, né? Era um assunto que não se tocava. Medo de rotular, de ser rotulado, né? Medo de ser excluído, porque isso é aterrorizante para o adolescente. Como ele precisa pertencer, ele tem que fazer parte de um grupo. Né? E a força do grupo social para o adolescente é algo imprescindível, porque, veja bem, é muito comum, nós tivemos isso na nossa adolescência, né? Então, de repente, pela força do grupo social, eu não vou mais comer carne, eu não vou fazer tal coisa, eu vou deixar de ir nesse lugar, nessa religião, eu vou em outra. Então, a gente contraria os pais. Vou fazer balé, não vou fazer. Vou fazer vôlei. Eu péssima, não sei nem pegar uma bola. Vou fazer vôlei porque a turma tá fazendo. Isso. Então, isso é muito socializar demais, né? Total. E aí os pais ficam assim, né? Meu Deus, cadê aquele meu filho, né? Eu coloquei todos os meus melhores ingredientes aqui, né? Então, essa diferença, só para a gente, né, completar o raciocínio, entre os pais que procuram o consultório e os pais que procuram, por exemplo, na rede social. Na rede social, Sim. Eles não têm a consciência do problema, né? Então, o trabalho da rede social é justamente conscientizar. Às vezes, você tem uma situação em casa e você não se deu conta que aquilo pode ser algo que venha a ser preocupante no futuro. Então, olha, eu preciso cuidar disso, eu preciso prestar mais atenção nisso, eu preciso me dedicar mais ao meu filho, porque isso pode, lá na frente, surgir, né, um sintoma, um problema, como, por exemplo, nós mencionamos aí a questão da superproteção. Sim. Né? Especialmente hoje, que os pais trabalham muito. Então, em regra, né, a gente diz que os pais já nasceram culpados, né? E o que eu acho bacana é que hoje essa história da culpabilização absoluta dos pais já caiu de moda, né? Sério? Assim, não dá para responsabilizar os pais 100%, né? Por tudo que acontece. Eles estão aprendendo também, né? Sim, e o indivíduo, ele tem as particularidades, né? Ele tem ali o desenvolvimento, então ele passa por situações, então não dá para colocar tudo na conta dos pais. Sim. Mas os pais têm uma responsabilidade e uma participação efetiva, isso é fato, né? Então, estender a mão para um pai, para uma mãe, né? Nossa Senhora! É o objetivo principal, né? Para poder, olha, isso... ninguém está aqui para dizer, você está errando, você está acertando, mas vamos entender o que está acontecendo nessa dinâmica. Né? A família é um sistema, muita coisa acontece lá dentro. E a gente poder entender isso é o primeiro passo para você conseguir, né? A mentoria que você faz, são 2 mentorias? Na verdade, é uma mentoria em grupo para pais. Isso, é isso que eu queria falar. Né? Que é o projeto Despertar, e onde eu trabalho 5 áreas, né, voltada para a capacitação de pais e essa questão do acolhimento, que seria o despertar para os papéis, né? O que é o papel de cada um, como cada um tem que agir dentro desse sistema para que tenha uma harmonia. Sim. O objetivo é esse, né? E você prepara, você olha para esses pais, né? Sim. Porque geralmente a gente foca no problema e o que está em torno fica esquecido, fica desamparado. Não, o foco são os pais. Ótimo. A gente tem o despertar, então, para o entendimento. Então, ali eu vou dar ferramentas, vou explicar o que é a adolescência, a compreensão da neurociência, que é uma contribuição maravilhosa, que fez a gente olhar para os adolescentes completamente diferente do que a gente via, né? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, se você me permitir.
O despertar para as emoções, né? Porque são emoções tanto dos filhos quanto dos pais. Sim. Porque os pais também têm angústias e muitas vezes a gente vê aquelas circunstâncias onde o pai está passando por uma situação, uma depressão, e isso respinga no filho, ou um filho adoece como uma forma de denunciar que algo na família não vai bem. Nossa, é verdade, né? Inconsciente, você vê como adoece o sistema. Muito. Que são os famosos bodes expiatórios, né? Ah, Assim, o filho às vezes é o interessante. bode expiatório, né? Sim. E eu costumo dizer que às vezes a depressão de um filho pode até salvar uma família, porque aí aquela família para prestar atenção que tem algo ali que não tá legal, né? Ah, que incrível. E aí todo mundo vai se cuidar. Sim. Ufa, né? Então, graças a esse, todo mundo para naquela coisa, né, de dia a dia, de rotina, e presta atenção no que está acontecendo na família. Sim. E isso faz toda a diferença, né? Essa é a mentoria. Eu tô aqui com minha Isso. colinha, viu? Tá bom. Porque tem muito assunto que eu quero. Essa é a mentoria dos pais, né? Que Isso. você faz. Ah, eu tô adorando aqui. Você colocou não dar o peso do definitivo, estilos parentais. Os estilos são aquelas onde a gente se encaixa de uma forma didática. Claro que nada é tão engessado assim, mas de uma forma didática a gente entende que existem estilos, né? Que seriam os pais superprotetores, os pais que são mais negligentes, no sentido de que estão adoecidos emocionalmente e não conseguem se dedicar para um cuidado mais efetivo. E acabam por negligenciar. Não é que as pessoas escolhem ser negligentes. Sim. Né? A gente tem que ter cuidado com isso. Para que também a gente não adote uma postura julgadora, né? E aí tem os pais que são mais inseguros, né? Que são medrosos. Aqueles que são autoritários, que Sim. muitas vezes receberam esse modelo de educação e acha que isso é o que funciona porque funcionou para ele. Exato, foi assim né? que ele aprendeu, né? E aí reproduz, né, uma dinâmica muito opressora, muitas vezes. Isso também traz sintomas, né, consequências. Claro. E os pais queridinhos, que seriam os autoritativos, que é aquele modelo que você vê assim, que ao mesmo tempo que você consegue ter uma autoridade afetiva, né, você tem uma disponibilidade para ouvir, você tem uma disponibilidade para prestar atenção na vida do teu filho, né? Você percebe quando o filho tá bem, quando ele não tá, você consegue saber o melhor momento de abordar. Nossa, mas deve ser difícil isso, gente. É complexo, né, Lu? Você tem que estar muito ligada no filho, né? Por isso Nas que sensações o deles. objetivo da mentoria é esse, né? Assim, transmitir essas ferramentas, mostrar para os pais que é possível, que você não precisa parar a sua vida para poder fazer isso, mas que numa comunidade de pais, né, que é o trabalho que eu tenho fora, né, do consultório, que seria, né, voltado para um projeto da mentoria, é esse o objetivo. Sim. De, numa comunidade, a gente poder trocar ideia e, com essas ferramentas, tornar essa jornada e esses desafios um pouco mais leves e, lógico, satisfatórios. Claro. Né? Ô, Rê, cérebro, neurociência, Pois é. Mau humor, tédio, isolado, área do prazer. Tudo isso, na verdade, é interessante. A neurociência de 10, 15 anos para cá evoluiu imensamente, né? E isso nos trouxe um acalento muito grande, porque a gente não dá para mais dizer o aborrecente, né? Tudo isso tem uma explicação, né? Tem uma explicação neurobiológica que está aí, né? Então, eles ficam com menos receptores de dopamina. Então, a área do prazer, né, assim, sistema límbico, o núcleo accumbens, eles ficam com menos receptores. Então, eles precisam de muito mais estímulos para poder se sentir motivado. Por isso que eles são intensos. Exato. Eles vão dar preferência, né, para coisas que são mais interessantes, né? Então, às vezes, esportes radicais, aquela coisa que antes agradava, não é mais interessante, né? Então, não é só uma questão emocional, Sim. né, de comportamento, é uma questão neurológica. Olha que interessante. E a gente não chega nesse lugar, né, para pensar. A gente já coloca tudo na mesma gavetinha. E é interessante porque isso se confunde, porque o cognitivo deles, né, tá ali. Eles têm o discernimento, por exemplo, de, olha, isso não é bom, isso não é legal, mas eles não conseguem ter o freio,
né? Porque a maturação desse cérebro, então ainda a avaliação sobre o fato, ela é imatura. Porque a maturação vai terminar lá por 20, 21 anos. Até ali tem todo esse O trabalho. cérebro está se desenvolvendo. A maturação está acontecendo. Então, quando você vê, né, poxa, né, quer dirigir ou quer fazer alguma coisa diferente antes de ser permitido, tudo isso você fala, bom, eles têm o cognitivo que sabe, óbvio, a diferença do certo e do errado, mas eles não conseguem ter uma avaliação madura dos riscos. E é aí que entra os pais, olha, isso aqui, não, por isso, isso e isso, você vai se pôr num risco, né? E a consequência, mas comigo não acontece, porque o adolescente tem muito isso, né? Aquela onipotência. Não, mas comigo não vai acontecer, né? É com os outros, né? Comigo não, né? Isso. Isso é engraçado, eles têm mesmo. O Rê, a gente falou do social, do rito de passagem gradativo. É bacana isso do rito de passagem, né? Porque se a gente for pensar em algumas culturas, né? Ou mesmo até mesmo em tribos, né? Em tribos, justamente. É interessante que uma vez meu querido professor Ivan Capelato contou uma história de uma experiência que ele teve numa tribo no Alto Xingu, quando ele presenciou esse rito de passagem dos adolescentes. E era um ritual, os pais homens, né, assim, só os pais estavam assistindo os filhos, adolescentes meninos, com uma dança, e um deles se feriu com uma lança, né? E ele estava presenciando isso ali por um trabalho de pesquisa que ele desenvolveu. O seu professor. O meu professor. E ele teve o impulso de querer socorrer e todos seguraram. E o menino lá se feriu na perna com a lança. Isso, se eu não me engano, na década de 80, por aí. E aí, depois que o menino sozinho se resolveu, né, com relação a esse ferimento, aí o menino solicitou ajuda. Olha, depois do ritual. Depois que ele mesmo resolveu. Entendi. E aí a conclusão foi o seguinte, a ajuda, né, a partir de agora, ela só será bem-vinda quando ela for solicitada. Porque ele precisa experimentar a própria capacidade de resolver os próprios conflitos, né? É o momento de... E aquilo foi uma coisa atípica, não estava previsto o ferimento, era só um ritual de passagem, mas, ao mesmo tempo, trouxe esse aprendizado mais profundo. E a gente pode extrair isso para nós, né? Porque uma ajuda que não é solicitada é invasão, né? Então... É invasão. Você está invadindo. Se ninguém te chamou, né? A gente, pais, né? Eu não sou mãe, mas... A gente se antecipa. Né? A gente se antecipa. E quando a gente menos percebe, você já invadiu, né? E eles recebem de uma outra forma, né? E pode até correr o risco de gerar dependência, né? Se a gente não der espaço para eles se resolverem, eles vão ficar eternamente pedindo para a gente resolver. Pede mesmo. Né? Ficam assim, aquele é confortável, é muito confortável. Fica, né? Aquele adolescente sem braços, né? Que a gente fala, não consegue fazer nada. E hoje, né? Você falou muito do adolescente pandêmico. Isso é muito interessante. Porque, na verdade... Que mudou o patamar, né? Um evento mundial, né? Assim, que, né, a gente não tinha, pelo menos quem está aqui, esse registro histórico de ter vivenciado isso. Não havia repertório para isso. Então, foi novo para todo mundo. Então, hoje, os adolescentes que estão ali com 15, 16 anos, eles estavam na transição, né? Da infância para a puberdade, então eles ficaram confinados, eles ficaram... O que isso... claro que a gente não generaliza, mas o que eu percebo na minha observação clínica de consultório? Isso estendeu um pouco mais a infância, né? Então, eles ficaram mais regredidos ali, eles demoraram um pouquinho mais para ir para as experiências da adolescência, né? Então, esses adolescentes estão chegando... dessa maneira, um pouco mais inseguros, né? Um pouco mais medrosos. Que interessante. Dependentes, né? Dos pais para muitas coisas, porque é uma geração que entende tudo de tecnologia, mas as habilidades sociais, elas estão restritas. Então, para pedir um lanche no balcão, né, da lanchonete, precisa da mãe, precisa do pai, precisa de alguém, porque não sabe conversar com as pessoas, né? Então, a pandemia, claro que acentuou isso.
né? Não há dúvidas que acentuou. Então, a gente está aí nesse trabalho de desenvolvimento de habilidades sociais, a segurança. Você vê que é uma coisa, desde a questão dos pais, como lida com o fato de soltar enquanto Sim. elástico e puxar. Ao mesmo tempo, o adolescente, olha, vai que você consegue. Essa firmeza, assim, dos pais colocarem é muito importante, né? Sim. Porque a gente vê muito assim, você, né, falando no grosso modo, você é burro, você não vai conseguir, que ridículo. Daqui que eu resolvo, que você Isso demora aí demais, né? deve dar um bug na cabeça de um adolescente. Isso. Hoje a gente com maturidade, com esse distanciamento, a gente consegue ver. Mas quando a gente está lá, não tem essa percepção, né? Então vai causando medo. E aí eu imagino na pandemia, trancados ali, viciados em games, né, internet. E com essa sede de contato social, né? Porque por mais que a gente diz assim, eles são embotados socialmente, eles se isolam, mas eles têm uma sede de pertencimento. Isso não tem como, né? Em quaisquer tempos. A gente não tem como tirar. Vai sentir falta. E eles querem pertencer. E aí, de repente, a gente ficou com esse delay, né? Assim, de 2, 3 anos aí. Então, e aí, como características da adolescência, né? Eu sempre digo os 4 Is, né? A impulsividade, a intensidade, a inconstância e o individualismo, né? Que são características do adolescente normal. Isso tudo, imagina confinado, de repente, explodiu tudo de uma vez. Que medo, ninguém sai da jaula, tipo assim, né? Ou com muita sede ao pote, né? Ou então é 880. Isso. É isso que você costuma ver, né? Pós-pandemia. Exato. Né? No consultório, que a gente conversa muito sobre isso, que é muito, muito importante, né? E o que eu acho legal, Rê, é que você tem um trabalho, assim... Eu sempre falei, né? Quando eu tive lá o toque, eu tive um olhar da minha médica, junto com a psicóloga, a minha equipe, 2 pessoas, mas a equipe, que ela tinha uma preocupação muito grande com a minha família. E eu não tinha visto isso em nenhuma outra consulta que eu fui. Então, e eu vejo hoje, né, dentro dessa sua mentoria, que você traz o entorno, você olha o entorno do doente, digamos assim. Isso. De quem está com algum problema. E o diferencial do trabalho do psicólogo para a mentoria é que a mentoria, você tem um olhar de dentro. Eu, como mãe de adolescente, é como se eu fosse um guia turístico que eu pegasse na mão e conduzisse aquela pessoa para lugares que eu já conheço, aliado ao conhecimento da psicologia, que eu tenho isso pela profissão. Sim. Então, não é aquela coisa, né? Você conduz o filho para o psicólogo porque ele tem uma necessidade e aí você terceiriza e você acha que está tudo certo. Não. O psicólogo resolve tudo. Não funciona isso assim. tem muito. Pois é. Isso é até hoje. Mas os pais, assim... Isso é muito importante falar, Muito importante, muito importante. Porque, claro, o teu filho, né, o teu adolescente, ele vai ter a trajetória dele, ele vai ter lá a individualidade, a construção da identidade dele. A adolescência é para isso. Eu sempre digo que é uma obra inacabada, não adianta você... Sabe quando você chega numa construção e você fala assim, nossa, aqui vai ser uma cozinha, e aí o arquiteto fala, não, aqui é uma sala. Então, a adolescência é mais ou menos isso. Você não consegue ter uma definição, porque tá acontecendo o tempo todo, né? E aí, o trabalho de mentoria, ele tem essa proposta de pegar na mão e falar, vem cá, eu conheço isso, né? Eu sei o que está acontecendo e eu tenho quando eu digo, né, que eu desenvolvi esse método, é baseado também no trabalho de psicólogo, mas também em vivência, daquilo que eu considero importante como pilar, né, como pilar para uma boa condução e um bom relacionamento familiar. Porque a família é o tempo todo envolvida. Não tem como. Não tem como. E é incrível isso, porque você já gosta muito desse viés, né, dentro da psicologia com os adolescentes, e aí você tem. Então deve ter sido para você uma viagem, assim. E ainda porque eles estão a todo vapor, né? O Pedro, com 17 anos, é a terceira fase da adolescência, já aquela fase onde já tem
aquela coisa da escolha de carreira, né? Já está Que deve dar um bug louco. e com uns olhos voltados mais para uma vida adulta que está logo ali, né? É como se você estivesse numa margem do rio e você almeja outra margem, mas você precisa construir essa ponte para Nossa, chegar lá, real. né? Então, e o adolescente, ele é muito imediatista, então ele sonha, ele planeja, mas aí, olha, então tá, você tem tudo que você quer ali do outro lado. E o que você tem feito para chegar até lá? Porque isso só vai depender de você. Então, se o adolescente tem o suporte, se ele tem a família, se ele tem os recursos e as ferramentas necessárias, ele vai chegar. Ai, mas eu acho isso que deve ser tão complicado para um casal, ou para uma mãe, ou para um pai que tem, né, muitos deles solo também, tanto o pai como a mãe. Imagina que Sim, coisa mais complexa sim, você sim. ter que, vamos galgar, vamos construir essa ponte. Porque a gente, eu enquanto mãe me incluo também nessa questão, a gente tem um script na nossa cabeça, né? É, Assim, né? olha, então para que meu filho seja, né, não só bem-sucedido profissionalmente, mas enquanto ser humano, ele precisa ser assim, 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 Que assim. incrível. E aí a vida vai te mostrando que a gente não tem controle sobre isso, né? E que, ainda bem, eles têm as próprias escolhas, a própria individualidade, e a gente precisa deixar desabrochar, né? Porque, no fim das contas, um ser humano, um adulto bem-sucedido, é um adulto que tem a autonomia das suas Sim, escolhas, autonomia sobre, né, a autogerência, né, da questão emocional e psicológica, porque aí ele vai conseguir se dar bem onde ele estiver, se ele tiver essa segurança, essa tranquilidade. sim. E o Arthur, por sua vez, com 14 anos, né, que é a fase ali intermediária da adolescência, que é quando tem o pertencimento dos grupos, a questão, né, da vaidade, então as diferenças, o que né, vai ser aceito, o que não vai ser aceito, né? Então, Corta o cabelo, não corta o cabelo. isso. São detalhes As assim que questões relacionadas ao corpo, é né? bem forte nessa Muito, fase. muito, né? E porque eles crescem muito rápido, né? Muito. De Então, repente já tá uma girafa, assim, né? Muito e bom. muda o tempo todo. É interessante no consultório isso, porque eu atendendo adolescente, uma semana eles aparecem com o cabelo de uma cor, na outra semana com o Olha, cabelo curto. Então, assim, o adolescente, ele também comunica com o corpo. o tempo todo. É. Então, Porque eu acho existe que, uma linguagem ali, sim, eu acho né? que essa é a comunicação que um psicólogo mais vê, né? Porque às vezes é difícil Sim, tirar o sim, que tá, né? O probleminha ali deles, né? sim. E o que eu acho, assim, Lu, fascinante, quando eles abrem, né, assim, as emoções, especialmente nesse lugar, né, no consultório de psicologia, que eles têm um nível de consciência sobre o sofrimento, a intensidade, né, daquilo que muitas vezes nós adultos a gente entende como drama, como exagero, mas é um ser humano que Uhum. tem uma intensidade e às vezes até assim de uma forma muito séria, preocupante, né? Eu já ouvi coisas do tipo, e se eu sair daqui e ficar andando, perambulando pela rua, será que alguém vai sentir minha falta, Uau. né? Então, eles têm uma sensação, assim, de que eles estão num sem lugar, como se eles estivessem num vácuo. Porque eles não são nem criança, fofinha, né? E nem adultos ainda, porque ninguém dá credibilidade para o que eles dizem, eles são mal-humorados. Então, por isso que eu quis começar, né, conversando a respeito disso, sobre esse lugar que nós colocamos o adolescente. A gente não dá crédito para o É a adolescente. gente que coloca, né? A gente vai enfiando tudo ali neles. É. E E aí é fica aquela coisa, pesado. é uma fase, é assim, adolescente é assim mesmo. Não, isso passa, né? Assim, Não. é um ser humano. Vamos ouvir, vamos prestar atenção, vamos pedir opinião. O que você acha disso? Vamos, de alguma maneira, buscar essa conexão através do interesse, né? Desperte a sua curiosidade, né? Assim, olha, o que você está fazendo? Que música é essa que você escuta? Quem é esse cantor que você gosta? Porque é muito comum nessa fase trocar de ídolos, né? Uma hora eles adoram uma coisa, daqui a pouco eles não gostam mais. Eles estão experimentando, né, as referências. E é muito gostoso você ver esse processo acontecer.
porque tem um mundo de possibilidades. E é né? incrível, assim, porque os pais, ou até mesmo eu como tia, né, a gente tá de frente para um serzinho em construção. Isso. Então, quando você fala isso do diálogo, que é importante a gente ouvir o adolescente, é incrível como a gente, assim, no geral, já quer e colocar os nossos julgamentos, impressões e aceitar. Ó, aceita isso. Não disse, mas a gente é nessa intenção. Isso. E é o contrário o movimento que você está falando. É de ouvir. Ouvir. Perfeito, perfeito. Ver o que ele gosta, a música que ele está curtindo. Cara, é tão mais simples, né? É porque a conexão humana, né, Lu, assim, a gente tem que lembrar disso, que a conexão é que permite muita coisa acontecer. E às vezes os pais, eles ficam muito, eles se cobram demais, eles têm, né, poxa, eu preciso educar bem, eu preciso que meus filhos sejam pessoas boas, né? O filho é um projeto narcísico, então se meu filho não for uma pessoa boa, então o problema está em mim, eu Uau, falhei, isso né? que você falou é um processo narcísico. Totalmente. Mas pode ser a pessoa de qualquer área social, inconscientemente, é isso. Toda mãe, todo pai almeja Isso. algo bom. Nunca porque tem... aquilo, né? Eu que fiz, sabe assim? Olha, eu que fiz, Exato. então tem que ser algo bom. Como que vai ser algo que não é bom de mim, né? Então, E- é uma coisa muito narcísica, né? Nossa, que interessante isso, Rê. E deve ser muito... Você que faz a mentoria com os pais, deve ser muito frustrante para os pais falar de filhos que não cumpriu Isso, o o script. sonho, o script da mãe ou do pai. Como é que Sim. esses pais lidam? Eles chegam ficam deprimidos, né? Eles chegam assim, envergonhados, sabe? Eles chegam assim, Gente, olha isso. como se eles estivessem mesmo assim, se sentindo fracassados. E aí o que acontece? Quando você se depara com educadores, com profissionais da área que vêm com aquele caminhão de regras, né? E aí você fala, meu Deus, então eu não tenho saída. Eu já fiz tudo errado. E não é por aí, né? Nossa, porque olha só, aí o pai assume uma bomba que não é dele, eu digo os pais, né? Uhum. Porque aí vem a culpa, né? Então, desde assim, de um filho que foi para as drogas, de um filho que negou seguir a tendência da família, de Isso. doutores, de advogados, de não sei o quê. Isso. Isso causa uma frustração nos pais que eles se sentem culpados. Muito. Como é que tira isso desses pais, essa infelicidade, Primeiro para seguir a vida, para falar, Pois deixa seu filho viver? Pois Como é. faz isso? Pois é. Por isso que eu bato muito nessa tecla da conexão, né? Olha, lembra que ali tem uma alma, tem uma pessoa que tem desejos, que tem anseios e que precisa existir com autonomia, né? Que não são os nossos, né? É isso, Deles. Isso. E é essa autonomia, né? O Winnicott, que é um psicanalista inglês, assim, trabalha muito essa questão do desenvolvimento, ele diz: a maternidade que dá certo, os filhos batem asas, né? E a mãe se torna desnecessária. Uau! Essa é a ideia, a mãe precisa se tornar desnecessária. Gente. E para que isso aconteça, o filho precisa ter o desejo dele, né, os anseios dele, galgar esse lugar no mundo, né, de autonomia emocional. E muitas vezes vai frustrar a expectativa dos pais, porque, mas eu não queria isso. Tá. Mas o que você quer no fim das contas? Um filho autônomo, feliz, realizado, resolvido, né? Ou cumprindo o seu script, mas deprimido, embaixo da sua asa, dependente, né? Então, isso é uma coisa trabalhada, né? Tem que trabalhar com os pais. Porque é o que a gente falou, ninguém nasceu com manual de pais, não né? nasce. E você, no seu consultório, você atende tanto os pais como adolescentes. Isso, no consultório eu atendo adolescência e adultos de maneira geral, não só pais, né? Eu atendo as patologias que surgem. Desde um adulto que quer fazer um trabalho de psicoterapia para desenvolvimento pessoal, né? Até um adulto que está, de repente, com uma patologia, um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, que tem uma indicação médica para um tratamento psicológico ou que veio por escolha própria, né?
para poder resolver conflitos aí, porque a vida é isso, né? Resolver BO. É. Exatamente isso. Eu acho muito fascinante, assim, essa mentoria do entorno, sabe? Eu bato nessa tecla porque foi tão importante na minha família Sim, e parece que é o modelo de agora, que antes não era assim, né? Colocava lá a pessoa, o paciente, e isso. focava naquilo. E também, né, Lu, se a gente olhar assim a trajetória do tempo, né, as famílias, a questão da saúde mental, a gente foi entendendo tudo isso de maneira diferente, né? Sim, Primeiro que a gente não tinha tanto essa busca pelo atendimento psicológico, especialmente de adolescente, né? Os pais também não eram tão envolvidos na questão da vida do filho, porque era aquilo, punha no mundo, vamos lá, cada um tem que estudar, depois começa a trabalhar, escolhe o que vai fazer e segue a vida, né? Hoje, assim, eu entendo um movimento um pouco invertido nesse aspecto. É uma super preocupação com os filhos dentro desse molde, desse script que precisa ser daquela maneira, senão quem adoece sou eu, enquanto mãe ou pai, né? Porque, meu Deus, e agora? Não vai fazer o que eu quero que faça, porque eu sei que isso é o melhor, né? Então, e lá atrás os pais eram muito mais seguros. Eles, olha, tem que fazer isso, vai lá e resolve e faz. verdade. Né? É interessante isso. Então, eu sempre digo, olha, os pais de antes, eles não tinham internet, né? Eles não tinham como checar se você já chegou no lugar. Eles tinham que ser muito seguros. Eles não tinham escolha. E confiar no E filho. confiar, e neles próprios também, Sim. né? Assim, olha, no processo, eu confio no meu trabalho. Agora é hora de pôr isso à prova. Então, eu coloco você num ônibus, você vai ficar ali 4, 5 horas incomunicável e eu vou ter que esperar esse tempo você chegar lá, encontrar um orelhão e me dizer que tá tudo bem, Exatamente. né? Olha o processo, né? É, Mas a gente não tinha isso. A gente não tinha esse. Quando chegar a liga do orelhão. A vida que segue. no Era o que news, você good falou. news, né? Exatamente, né? Então eu acho que hoje, com esse modelo de sociedade, que É, também adoeceu por conta da pandemia, muito. deve ser tão difícil para um adolescente, gente, para os pais desse adolescente. Tá todo mundo engessado e perdido. A sensação que eu tenho é essa. Exato, e assim, muita diversidade também, né, Lu? O modelo de educação de Exatamente. antes era muito homogêneo, né? As famílias pensavam muito parecidos, as questões, né, era muito mais homogêneo, né? O modelo de a sua família, a família do vizinho, da tua amiga, pensava. Exato. Hoje não, né? Hoje tem muito essa questão do manejo de que na família do fulano tudo bem, tal coisa. E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque, né, é assim mesmo. Porque é evolução, né? É, E a gente também lida hoje com os adolescentes que enxergam a questão do gênero sim. completamente Eles nos livre. ensinam o tempo todo, É né? muito diferente. Como eles É, têm uma cabeça sem julgamento, livre e, e bonito até, né? sim, Porque na sim. nossa época, Em vários aspectos nessa questão, tanto da diversidade quanto esse olhar, né, assim, mais tenso e muitas vezes até julgador, né, que a gente traz, eles nos ensinam. Né, eles nos ensinam e eu acho bacana isso, porque a grande sacada veja, o que é, de repente, ser pai de adolescente, ser mãe de adolescente e ser mãe de adulto, né? Ser mãe de adulto é quando você ouve o teu filho e você fala assim, caramba, olha só, você está contemplando a obra. Puxa vida, olha que interessante meu filho, né? Então, olha o quanto eu aprendo com essa pessoa aqui na minha frente. Olha que ser humano, né, que ele pôde se tornar. Então, eu sempre falo, gente, calma, espera, a obra está em construção, são 10 anos só, né? Assim, ao mesmo tempo que, se a gente olhar por uma perspectiva, é pouco, e dependendo da perspectiva é muito, né? Mas são 10 anos que dura, em média, uma adolescência ali, que essa obra está sendo... Então, assim, escolha, sim, os melhores ingredientes, mas não só isso, participe desse processo de forma afetiva, pela ótica do coração, né? Pela ótica... Então, assim, filho é muito... A gente é um celularzinho pré-pago, né? Que nem existe mais tanto. A gente vai pondo crédito, a gente põe crédito, seja afetivo, seja de confiança, seja de ensinamentos. A gente coloca, a gente não sabe o que vai dar, né? Aquilo tá girando ali. De repente você fala, nossa, olha a minha obra. E a gente é super surpreendido,
né? Muitas vezes você se surpreende quando você vê lá que o teu filho está dizendo, mãe, olha, não faz isso que não é legal. Tenta por esse outro caminho. Não tinha pensado nisso. Incrível. Isso que você falou que é uma obra em construção e que dura 10 anos. É, Pausa dramática, sobe trilha. sim. Eu nunca pensei nisso, é fato. E você conta ali dos 12 anos? A gente não deixa isso engessado. Em média, assim, dos Mas 11, é isso. 12 até os 21. É que você vê que interessante, mas uma coisa, foi bom você ter falado isso, que me ocorreu uma coisa. Existe também adolescência que não acaba, né? E isso é um outro problema. Uhum. Quando a gente recebe, por exemplo, no consultório, adolescente de 50 anos, né? Assim, que ainda não fez não finalizou a obra, né? Adolescência tardia, né? E aí a adolescência agora pensada enquanto estado, né? E não enquanto fase de desenvolvimento, mas enquanto estado psíquico, isso também é comum. Então, para que isso não aconteça, os pais, estando capacitados, entendidos, eles conseguem conduzir o filho para o mundo adulto com as ferramentas necessárias para que sejam adultos autônomos emocionalmente, psicologicamente e financeiramente e todas as áreas que precisam Nossa, ter, para né? mim o que ficou, assim, de tudo, a gente conversa muito, é um tema que eu gosto, a psicologia, acho que com certeza era uma faculdade que eu faria. Quando a gente ouve aquelas frases, filho a gente cria para o mundo. Ok, uma frase que já virou clichêzão. Mas essa que você soltou hoje, cara, tem que pensar que a obra em construção, e que essa obra em construção mais intensa tem uma duração de uns 10 anos. Pais atentam a isso, se dedicam a isso. Porque depois eles vão voar, vão Isso. embora. E a ideia é que seja isso. Sim, A não os ideia tardios, que é esse que você acabou de Isso, falar. isso. Mas olha, é pouco, você vai conviver Sim, pouco. Isso. Então ouçam, conversa, entenda. E é o que você falou, hoje os adolescentes, dentro da diversidade, eles ensinam a gente o tempo inteiro. todo. É uma coisa assim, parece que vieram de outro planeta para ensinar. Porque a gente tá num modo analógico, né? Aham. Que você fala, meu Deus, e não dá para julgar. Não. Eu não gosto disso, e quando já vem pessoas com julgamento, comentário, ai não, porque na minha época não era assim, os adolescentes da diversidade não existia dessa forma. Gente, tudo mudou, o mundo adoeceu, a pandemia foi o maior grito que a gente teve no mundo, no universo, tipo, para tudo que tá dando errado. O planeta bugou, para tudo, foi um Exato. baita susto. E estamos colhendo ainda aprendizado dessa experiência até hoje. Isso vai Então, levar um bom tempo. Então, exatamente. Não tem como, né? Então, eu falo, antes da pandemia, eu falava assim que, quando eu comecei a fazer o podcast, né, eu queria levar mais informações para pais, para mais informações, coisas que eu não tive lá em 1998, quando eu tive um problema de saúde mental. Eu falei, gente, o dia que eu ficar zero bala, e a minha médica falou, nunca fica zero bala, você está tratada. Não vem com essa coisa do milagre, estou curada. Sim. Que eu achei fantástico também. O mais interessante, assim, desse raciocínio, que eu falo que a gente, né, para ficar zero bala, você aprende a lidar de uma forma diferente, você se fortalece, não é? Você se fortalece. Porque essa questão de se fortalecer, né, Lu, tem a ver com esse olhar para si. Quando você aprende a se olhar, e o convite que eu faço para os pais dentro da mentoria é justamente esse, vamos olhar para vocês, né? Vamos olhar para vocês primeiro enquanto pessoa, né, enquanto ser humano, como que você tá? Né? Como que você tá hoje com a sua vida, nesse papel de pai, nesse papel de mãe? Você tá bem? Você olha para você tem espaço para isso? Porque não é só o fato do cuidar, né? Exatamente. A gente precisa cuidar de quem cuida. Exato. Porque se a pessoa que cuida não tá bem, ela não tá cuidando direito. Não tá tem sobrecarregada, como. né? E Não tem nesse como. mundo, os pais estão sobrecarregados. Muito. Porque é muita função. A mulher que virou workaholic, ela, além de ser mãe, ela também é pai, dona de casa, trabalha fora. Eu acho até que piorou para a mulher, nós mulheres, que a gente está com tanta função. Porque, de fato, quem cuida de casa ainda no Brasil é a mulher.
Sim, Pode sim. ter um exemplo ou outro. Então, eu acho assim que as mães estão sobrecarregadas, os pais também, porque hoje a gente trabalha muito mais para ter mais coisas, para poder viajar mais, para poder dar mais coisas e condições para os filhos, e tudo é muito caro, não Exato. é? Então, eu acho que há uma sobrecarga, assim. E você citou uma coisa, Lu, que é importante, essa questão da família. Quando um casal tá com o seu filho na adolescência, por exemplo, geralmente coincide com o boom da carreira, né? Então, assim, eles estão ali, sei lá, Na época, moda. 15 anos de casado, 20 anos de casado. Então, quando os filhos estão na adolescência. É quando eles estão também despontando na carreira, é quando eles também Ah, estão no seu melhor momento profissional. Né? E o filho está na adolescência, precisando ser nossa. olhado, precisando, né, assim, de alguma forma dessa retaguarda. E o pai está numa viagem a trabalho internacional, a mãe foi fazer uma pós-graduação no Canadá, e aí o filho está na adolescência, então coincide muito. Essa é uma coincidência, Sensacional. o Real. tempo, né, ali dessa família. Então, o que é prioridade? Então, eu não posso abrir mão disso, porque a minha carreira, eu esperei tanto por essa promoção, esperei tanto por essa oportunidade. E aí, meu filho está lá com 15 anos e vai ter, de repente, uma premiação na Olimpíada tal que ele foi e eu não vou poder estar presente, né? Uau, real isso. Isso é muito Então, real. é muito comum. São os momentos de coincidência dentro de uma família, né? Nossa, eu nunca pensei. É, Muito interessante. Real, exatamente essa conta. é, Porque aí você deixou de participar de um momento importante do filho e o filho deixou de ter os pais naquele momento importante, que isso vai trazer uma historinha mais para frente dos dois, talvez, tanto dos exato. pais. Eu acho assim a psicologia tão fantástica, É tão complexo, né? É porque o ser humano é complexo, né? A gente está sempre descobrindo coisas. Eu sou apaixonada por histórias humanas, né? Porque acho que se eu não fosse, eu não estaria nessa profissão. Então, quando chega uma pessoa ali, senta na minha frente, né? Seja tanto no trabalho da internet que eu faço, né? Usando ali a minha rede social, como o consultório, eu paro tudo, assim. Eu fico vidrada porque eu me interesso pela história humana, porque ali, né? Como eu falei, tem uma narrativa, tem uma é, biografia é acontecendo, demais. né? É muito interessante. E Eu eu, amei isso, uma obra em construção. Eu é, amei isso, é, porque de fato é uma obra em construção. E que bonito esse olhar de você falar: poxa, olha que lindo, contempla, contempla. né? Não foi o que você queria, mas nunca vai ser, porque ali é E outra alma. isso. Cara, como é difícil enfiar isso na cabeça dos pais. É, Como é sim. difícil. Eu acho que os pais hoje de 25 anos, 26, é bem diferente dos pais da sua geração, né? Sim, Deve ser outra sim. cabeça. Sim, sim. E uma outra coincidência, né, nessa questão do tempo que eu falei a respeito da carreira dos pais despontando e o filho na adolescência, que é uma coincidência mais dolorosa, que assim, também pode acontecer nessa fase 15, 20 anos de casados, os casais, né? Separar. E aí também é um outro evento que acontece, Evento. né? É um outro evento. Evento. Porque aí, como é que você vai lidar com essa criança? Eu tive isso na minha família, com o meu sobrinho Lucas, e foi uma outra narrativa, uma outra É uma biografia. biografia, Cara, né? mudou a rota total. Pô, Muda muito a rota. gente, como. E não adianta falar que a gente tá moderno, isso impacta. É, porque assim, né, os filhos, assim, eles não têm, não importa a idade, né, assim, por mais que você trabalhe, por isso que precisa conduzir isso de uma forma muito delicada, né, seja com a ajuda de profissionais, seja você, enquanto parte envolvida, também buscar orientação, para que você saiba como conduzir isso, para que seja menos impactante possível, mas assim, não existe separação sem sofrimento, Não existe, né? não existe. Eu tô vendo aqui a data, Rê. É a Hum. gente que na quarta-feira, dia 27, vai ao ar esse nosso episódio. E eu queria que você falasse dos seus projetos. Tem um projeto seu que começa agora dia 4 de Comecinho de abril. abril, isso. Tem um outro projeto seu que ainda é uma novidade, mas queria que você contasse esse seu novo olhar para o mundo, a Ótimo. psicologia para o mundo, que eu achei fantástico isso na sua cabeça. Bom, quando eu resolvi, né, abrir as portas do consultório, digamos, e levar o meu trabalho para fora,
do consultório, através nas redes sociais. O objetivo é impactar mais pessoas, é atingir mais famílias, mais pais, adolescentes que passam pelas mesmas situações que eu tenho ali, dentro do consultório, né? Então, pensando nisso, eu tenho o projeto da Mentoria Despertar, que é um projeto que em abril eu vou colocar para rodar. Eu estou colocando o meu coração e a minha alma nisso, porque eu também sou mãe. Uma degustaçãozinha que eu vou trazer, que é o alicerce emocional, que eu chamei assim, porque é isso, os pais são sim o alicerce emocional, não só dos filhos, mas de uma casa, né? Então eles precisam cuidar deles em primeiro lugar. Então o alicerce é isso, é um espaço, né? É uma degustação da mentoria para que as pessoas possam conhecer o que eu tenho ali dentro. E né? Tudo internet. Esse é totalmente online, tá. mas serão encontros. O alicerce é uma espécie de um workshop ao vivo, que eu vou estar ali direcionando, apresentando algumas ferramentas, e isso vai ser lançado no comecinho de abril. Tá lá no link da bio da minha rede social, quem quiser, seja muito bem-vindo. Que é muito legal a sua rede social, porque tem vários... informações, né? curtas e essenciais. E sem deixar a gente sem entender. Isso. Então você comunica muito legal, porque é um tema que a gente tem que se aprofundar mesmo, porque o emocional rege a nossa vida no geral. Então, aquele outro projeto ainda é um segredo. Esse outro projeto mais audacioso. Que você vem trabalhando há muito tempo. Isso, e não é restrito só a pais e adolescentes, é uma coisa voltada para a pessoa humana, né, para o ser humano em geral, que tem lá as suas dores, os seus sofrimentos, as suas questões, os seus conflitos, né, emocionais e psicológicos. Então, em breve... Você conta. Eu venho e prometo que eu trago aqui em primeira mão. Porque eu estou acompanhando esse nascimento. Tá no forninho. Essa obra, né? E como eu sou uma amante do humano e do emocional e da psicologia, então, quando você tiver esse projeto bem inovador, a gente vai falar sobre isso, que eu acho bem importante para todo mundo. Acabou. Jura? É assim que acontece comigo quando eu tô na terapia. Quando toca o reloginho, eu falo, já? Eu queria mais 2 horas ali com a terapeuta, né? Sim. Porque eu amo terapia, eu acho assim uma grande evolução humana, você se conhecer. E às vezes aqui o nosso bate-papo é isso. A gente tá aqui há 1 hora. Eu nem vi passar. É uma loucura, né? E bom. eu ficaria muito mais, mas como você tem muita coisa para trazer... Tem a mentoria, tem o alicerce, já chamei de alicerce, Isso. que começa agora dia 4 de abril. Isso. E as pessoas entram no seu Instagram, que vai estar aqui na descrição. Lá tem todas as informações, né, de como fazer isso online, presencial. Aí você também vai dando... Tudo que eu vou oferecer, eu vou explicando. Isso mesmo. Obrigada, Lu. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada mesmo. Gente, aquela prima que... ainda bem que tem um primo que é psicólogo na família. Para tratar o familiar tudo doido. E também porque a mãe dela, os pais da Regina, são meus padrinhos, né, de nascimento. Então, a gente foi muito grudada. E a Rê sempre teve esse a mais, né? De lidar com a pessoa, de lidar com o ser humano, de saber entender. E isso ficou assim, era aquela prima querida, amada, que todo mundo queria estar junto. E agora a gente tá juntas também. Obrigada, Rê. Obrigada, Lu, foi ótimo. Obrigada. Obrigadíssima. Gente, o episódio para os pais e também para os adolescentes, mas os pais vão se deliciar. Aqui, assistam na íntegra e um beijo para vocês e até o próximo episódio.